Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que o amor, ele é uma invenção social. Antigamente, nós vivíamos em tribos, se você pensar de maneira antropológica, e as pessoas estavam mais preocupadas a fazer a procriação para defender as suas tribos, para sobreviver. Quem traz a lógica do amor é a religião, é o catolicismo, que vai falar sobre pais, mães, filhos e o casamento. Constantemente nós vamos vendo que a sociedade ela vai evoluindo e nessa evolução ela começa a repensar e ressignificar as concepções que foram trazidas pelas outras gerações. Hoje em dia nós temos formas diferentes de amor, modos diferentes de amar e cada vez mais estamos tentando entender essas evoluções para poder respeitar esse novo amor. Por que ainda é esse tabu em torno do poliamor? Justamente por causa dessa representação. Nós, brasileiros, nós somos colonizados por portugueses, que vieram de uma lógica de dogma católico. Então, pra gente, o amor chegou dentro do casamento. Ou você se casa para poder amar plenamente, ou você é infeliz. Não é muito por aí. Dentro disso ainda veio a monogamia. Então o poliamor ele é criticado por confundirem isso com uma poligamia, com uma traição, e que não é isso. O poliamor é o amor de duas ou mais pessoas que trocam a sinceridade, que trocam a afinidade, que trocam a solidariedade, que trocam amor de verdade. Então, não importa muito quantas são as pessoas dentro do poliamor. Importa que o amor exista e que o respeito esteja presente. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Ser ou não ser? Desde antes de Hamlet, o amor e a traição são temas debatidos na literatura, nas artes plásticas, na fotografia e principalmente no universo audiovisual. O cinema ilustra muito bem as mudanças de perspectiva sobre o amor, inclusive a do amor simultâneo entre mais de uma pessoa, o poliamor. A terapeuta comportamental sistêmica Darliane dos Santos explica como se acomodam as relações na perspectiva poliamorosa. Josânia, se sabe de muitos casos de poliamor no mundo, inclusive no Brasil. Como a justiça encara esse tema? No Brasil eu posso te afirmar que a justiça encara da seguinte maneira. Eles pegam casos análogos à união normal, tradicional, a união tradicional, e aplicam nesses tipos de relacionamentos. Por quê? Porque não há ordenamento jurídico para esse tipo de relação.
Mas também nós não podemos, nós, operadores do direito, deixar que essas relações não tenham amparo jurídico, porque qualquer tipo de relação, Ivana, que tenha qualquer tipo de relação afetiva, haverá também consequências patrimoniais, sucessórias. Então, isso acaba caindo no nosso escritório e no judiciário. A importância de ter um mediador de conflitos numa seara ou numa demanda como essa vem de várias vantagens. Primeiro, porque o mediador atua de forma confidencial. Questões sensíveis como essa, muitas vezes, envolvem pessoas, envolvem terceiros, e isso não deve ser levado à publicidade. Em processos judiciais, elas são públicas, os processos são públicos. Então, a mediação já tem a vantagem de ser confidencial. Segundo, que o mediador não faz juízo de valor. Ele não diz quem está certo, ele está ali para ser um agente no consenso, para trabalhar as demandas partindo do início da reunião de informações, ouvindo as partes através de uma escutativa, utilizando uma comunicação eficiente através da comunicação não violenta, permitindo que as partes tragam os seus anseios, ouvindo os pedidos, mas principalmente as necessidades por trás desses pedidos. Além da mediação ser um mecanismo muito célere, onde existe ali a autonomia da vontade das partes, onde as partes vão decidir como o procedimento deve funcionar, de que forma e a velocidade deles. Então o mediador ele vem na construção do consenso como um agente de transformação, auxiliando as partes a entenderem as suas reais necessidades e, a partir dali, construírem caminhos que atendam os seus reais interesses e necessidades. Marla, como formalizar o poliamor em cartório? O poliamor hoje é proibido de ser formalizado em cartório, porque existe uma penalidade, um crime codificado no Código Penal, que é o crime de bigamia. Enquanto esse crime existir, não há possibilidade do reconhecimento de união entre mais de duas pessoas. Portanto, o que eu recomendo para vocês? Que vocês façam uma declaratória de que tem ciência de que isso é um crime, mas que porventura, se no momento futuro isso vier a ser revogado do Código Penal, que vocês tenham respeitadas as suas vontades. Depois de compreender o universo do poliamor, nós vamos aprofundar esse tema em um debate com as poderosas sem conflito, após o intervalo. Ivana, os Estados Unidos, eles são uma potência mundial. Então, normalmente, eles são grandes influenciadores dentro do comportamento humano. Aquilo que eles vão fazendo, produzindo, acaba reverberando em todo mundo. Acredito que a partir do momento que essa decisão vem à tona, a gente tem a possibilidade das pessoas ressignificarem a questão do que é o amor, da monogamia, né, dentro desse contexto e começarem a se permitir estar nesse poliamor. Peraí, mas no Brasil, falando-se em Brasil, isso aí te garanto que não demora menos que 20 anos. Seria uma emenda constitucional e seria muito, muito, muito complicado. Verdade. Quando os filhos ou qualquer outra pessoa do sistema excluem um evento ou uma pessoa
isso pode gerar compensações e trazer caos, desequilíbrio sistêmico, né? A gente hoje não é uma ciência exata, mas há muitos casos de pessoas, por excluírem uma relação anterior, passam por problemas que levam gerações para serem solucionadas. E o melhor a se fazer é não julgar, principalmente os pais, acolher no coração e deixar como opção desses pais ou dos envolvidos, né? Porque é onde nasce toda a raiz de conflitos, né? Quando há a descompensação dos papéis, ou quando os filhos, né, tendo ou não tendo as suas necessidades atendidas, eles passam a exigir dos pais posturas que eles entendem ser adequada. Só que quando a gente está falando de casos de poliamor, são atores diferentes, são pessoas diferentes, onde esses conflitos têm que ser tratados de forma muito cuidadosa, por assim dizer, porque são muitas pessoas envolvidas, são muitos atores com muitas necessidades diferentes. Sim, vocês imaginam se numa relação tradicional já é bem complicado quando ocorre uma separação. Imagina quando os envolvidos ali, mais de 3 pessoas, né? Mais de 2 pessoas. Então, realmente, quando chega ao meu escritório, ou seja para pedir orientação de como formalizar, de como regularizar aquela relação poliafetiva, ou chega-se já com o problema, pois houve uma separação, dentro dessa relação poliafetiva adquiriram patrimônio, tiveram bens e como a relação se desfez, tem consequências patrimoniais e sucessórias. Então, a procura é justamente por isso, como que vamos resolver? E muitas vezes eu não tenho como judicializar, porque nós não temos isso no nosso ordenamento jurídico. Normalmente eu indico consensualidade, seja pela mediação, seja pelo judiciário, porém pelo judiciário a gente fica meio incerto em que caminho tomar, se é o direito de família ou se é o direito civil, porque nós não temos. Então normalmente vai-se pelo caminho da mediação com a nossa doutora Paula. E é interessante porque aí a gente está falando da autonomia da vontade e é muito legal porque realizada a mediação, e aí desde 2018 a gente realiza esse trabalho em conjunto, eu e Marla, ali através do cartório de notas, registrando essa vontade através de uma ata notarial, né, Marla? Considerando que não existe normatização a respeito, o que o cartório de notas poderia estar fazendo nessa situação e que a Paula já vem fazendo há muito tempo é mediar essas pessoas, chegar a um consenso e o cartório de notas, através da ata notarial, validar tudo isso através dos fatos constatados e sem qualquer julgamento ou subjetividade do tabelião. Porque a ata notarial é a constatação só daquilo que ele vê, ele não manifesta qualquer vontade nesse documento. Como você disse, é complexo. Existe um pesquisador, Akland, que ele fala que pessoas disputam, brigam diariamente por 3 coisas: recursos, territórios e valores. Se não por eles, pela falta deles. Quando a gente está falando desse tipo de relação do poliamor, nós já estamos falando de muitas pessoas envolvidas, ou algumas pessoas envolvidas. Só que existe uma coisa que a gente fala de atores principais, que são os envolvidos, e os secundários, que são as pessoas que estão à volta. Como Darliane falou dos filhos, os filhos são os atores secundários, eles não fazem parte da relação principal. Mas para além disso, existem os avós, existem os tios, existem as pessoas que fazem parte do núcleo familiar e que de forma direta ou indireta interferem na relação. Então, muitas vezes numa mediação, a gente tem que tratar a questão de convivência, da aceitação ou não, como foi falado pela Darliane, da aceitação ou não desses filhos. Mas a gente está falando da aceitação ou não desses avós,
da convivência desses pais com esses filhos dentro dessa relação poliafetiva. Como isso se dá? Como mediadora, e assim como a Marla falou na questão da ata notarial, como mediadora eu não faço juízo de valor, mas eu tenho que trabalhar ali os interesses e as necessidades por trás dos pedidos que são levados para mim, né? E a mediação é muito interessante para esses casos, porque bem como a doutora Josânia falou, muitas vezes isso não está no ordenamento jurídico, mas eu só posso tratar aquilo que é lícito e legal. Então, por isso que é muito importante a participação dos advogados na mediação, né? A doutora Josânia acompanha algumas mediações junto comigo e é muito importante essa atuação exatamente por isso. E também a participação, às vezes, da equipe que é multidisciplinar, como advogados, consteladores, porque isso faz parte do sistema multidisciplinar. Para quê? Para ter o tratamento adequado para aquele conflito apresentado. Tudo de forma confidencial, de forma célere, respeitando a autonomia da vontade das partes, respeitando ali o resultado que fica no controle das partes. Então a complexidade se dá exatamente pela gestão adequada. Acho muito complicado. O ser humano fica muito chato. O ser humano, às vezes, na minha visão, não está preparado nem para uma relação monogâmica. Imagina a poliafetiva. Só que a gente precisa considerar que no poliamor existem regras entre eles. Então essas regras sendo devidamente estabelecidas, por que não? Gente, mas foi o que a gente falou. A gente não está falando de promiscuidade, a gente tá falando que eles vão, fazem o que eles quiserem, não é por aí. A regra ela é bacana e ali tem toda uma solidariedade, tem todo um afeto, tem a questão da fidelidade, tem fidelidade, gente. Mas aí é poliamor com base em quê? Porque Mr. Catra tinha várias mulheres. Ele podia ter várias mulheres, mas todas as mulheres tinham que ser monogâmicas a ele. É poliamor pra quem? A regra da mala. A regra estabelecida entre eles. O poliamor existe, está no meio da gente, o ser humano preparado ou não, nós temos que enfrentar juridicamente, no cartório, nas mediações, na constelação, na psicologia. Nós estamos aqui para resolver esses conflitos. Desculpa. E eu acredito que se fosse mais fácil, muitas pessoas queriam. A gente é egoísta, a gente quer o outro pra gente dividir. Então esse ser humano que consegue fazer isso, ele é um ser humano diferenciado. Seja qual for o tipo de relacionamento, o que realmente importa em 90% das discussões é a forma como se fala e não os pontos de vista diferentes. O estudioso da comunicação Dominique Volton afirma que informar não é comunicar, e não é mesmo. Comunicação é muito mais que informação, é diálogo e demanda empatia, paciência, amorosidade e vontade de entendimento. O coaching comportamental Márcio Vieira afirma que comunicação exige autorresponsabilidade e autoconhecimento. O sucesso do relacionamento está diretamente ligado à boa comunicação, né? Quando é comum a gente, nas nossas relações, a gente deixar fluir muito o nosso ego, né? E quando isso acontece, eu me predisponho a não trabalhar a comunicação e entrar num processo conflituoso com as pessoas ao qual eu me relaciono, simplesmente para poder fazer essa alimentação do ego. Todas as vezes que nós temos um pouco mais de cuidado no processo da comunicação, a gente tem grande possibilidade, né? O leque ele se expande para que a gente zere praticamente os conflitos, né? Eu costumo dizer que todas as vezes que nós desenvolvemos a habilidade de se comunicar bem, e aí é importante explicar o que é se comunicar bem, né? Nós conseguimos, a gente só entra no conflito se a gente quiser. É uma escolha o conflito, né? A comunicação, ela é um processo vulnerável, né? De muita vulnerabilidade, onde se eu não tiver
disposto a ter um bom relacionamento, uma boa comunicação, ou se eu ficar no modo automático, a tendência da relação é chegar no ponto de conflito. É por isso que é muito comum as pessoas dizerem assim, todo relacionamento tem briga, tem conflito, mas na verdade não precisa, né? Existe divergência de ideias, divergência de personalidade, cada um é de uma forma, né? Mas a partir do momento que nós passamos a compreender isso, entender isso e aplicar isso na nossa comunicação, não existe conflito. Pode até acontecer algumas ideias diferentes, né? Mas o conflito que a gente vê muito hoje em dia, ele passa a praticamente não existir. Mas a comunicação, ela parte do princípio de que tudo aquilo que nós acreditamos, né, nós colocamos isso, nós nos comportamos de alguma maneira, e isso é um processo de comunicação. Às vezes eu nem falo, às vezes eu nem gesticulo, mas o simples fato de eu perceber ou receber um estímulo no meu dia a dia, ou em qualquer cenário que seja, e não externar isso, existe um processo de comunicação comigo. Quando esse processo de comunicação, que a gente chama de comunicação intrapessoal, ele é um processo fluido, ele é um processo bem resolvido, de compreensão, eu consigo externar isso com o outro também de forma fluida e seguindo o caminho da compreensão. Quando eu tenho um conflito interno comigo, e às vezes eu nem falo muito comigo, eu só sinto, isso gera um processo de comunicação conflituoso comigo mesmo. E aí a tendência é que eu entre num processo de comunicação conflituoso também com o outro. Então, é quase impossível a gente não comunicar. Nós estamos o tempo inteiro comunicando conosco ou com os outros, né? O comunicação em dois passos, como a gente chama C2P, né? Ele está diretamente relacionado com a comunicação intrapessoal e interpessoal. Por isso, dois passos, né? Primeiro comigo e depois com o outro. Como que as pessoas se beneficiam desse programa? Porque elas entendem que é muito importante saber comunicar-se consigo mesmo, primeiro, gerando novas conexões, novas percepções, ressignificando algumas crenças, trabalhando algumas fraturas emocionais que aconteceram ao longo da vida, né? Para que ela consiga ter também passado um processo de julgamento para um processo de compreensão com o outro. Quando ela passa a se compreender, entender como que ela funciona, ela passa também a ter mais compaixão. Por que que isso acontece? Porque a essência humana, ela é uma essência de conexão. Ela é uma essência de... Nós, naturalmente falando, né, nós nascemos com essa essência, né, de apoio, de viver em sociedade, nos relacionamentos. Ao longo da nossa vida, e isso vem da nossa criação, da cultura, a gente vai saindo um pouco desse caminho e construindo outros caminhos para que a gente consiga se dar bem, viver, né, e ter bons resultados. E aí cada um segue um caminho de uma forma atrelado aí a seus valores. Quando você passa a perceber o porquê que você se comporta daquela maneira, porquê que você pensa daquela maneira, porquê que você sente daquela maneira, você passa a entender que o outro também tem a maneira dele. E que não está errado a maneira dele. Que é apenas uma maneira diferente. E que isso é muito bom, porque isso enriquece. Então o C2P, o que que ele faz? Ele ajuda, ele tem 3 pilares, né? Que são os padrões de pensamento, os padrões de sentimento e os padrões de comportamento. Tudo isso embasado na estrutura da neurociência, né, e da psicologia positiva. Quando a gente entende que eu sou uma pessoa um pouco mais expressiva, um pouco mais autônoma, e que a outra pessoa é um pouco mais introspectiva, um pouco menos autônoma, não quer dizer que eu tô certo e ela está errada. Isso quer dizer que eu sou mais autônomo e ela é um pouco mais introspectiva, né? E isso é muito positivo. Por quê? Porque vai existir situação em que o meu padrão de comportamento vai ser mais bem sucedido. Mas vai existir situação que o padrão de comportamento da outra pessoa vai ser mais bem sucedido. Então é muito importante entender que nós não somos bons em tudo.
né, que nós temos muitas qualidades, muitos pontos positivos, mas que nós também temos muitas coisas que as nossas relações complementam. Quando isso acontece, eu começo a entender que eu preciso me relacionar bem com o outro. Por quê? Porque o outro vai me fazer também crescer, evoluir, ser bem-sucedido, né, em determinados cenários que a gente escolhe ou que acontece na nossa vida. Então a comunicação em dois passos, ela permite essa compreensão. E aí ela ajuda também a gente a desenvolver o processo da comunicação mais profundo, né, onde a gente trabalha todo o sistema da empatia, né, desmistificando essa palavra. As pessoas utilizam ao meu ver, muito mal a palavra empatia, né? Eles falam que a empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Mas se a gente parar para analisar, isso é o que está no dicionário, inclusive, sobre empatia. Mas se a gente parar para analisar, vamos falar de física. A gente não consegue se colocar no lugar de uma outra pessoa de maneira nenhuma, a não ser que ela saia dali, né? Mas mesmo que a gente viva um cenário igual ao do outro, tudo aquilo que contribui para a criação daquele cenário é diferente. Então nós nunca vamos conseguir nos colocar no lugar do outro, né? A empatia, na verdade, ela traz para a gente a percepção de se conectar com a dor do outro. Eu gosto mais dessa expressão. Porque quando a gente se conecta mais com a dor do outro, a gente gera, de fato, um acolhimento. E a gente elimina o julgamento, que é o que gera os conflitos. A gente elimina o processo nosso de autossuficiente, a gente elimina a arrogância, a prepotência. A gente entende que nós somos seres que vivemos no coletivo, que é importante os relacionamentos, e cuidar da relação, cuidar da comunicação nos leva a ter relacionamentos duradouros, relacionamentos bons, né? Saindo aí dessas crises que estão acontecendo no nosso dia a dia dentro das relações.